Inicialmente, agradecer. Hoje é um dia de calor, o Vanderlei procurou ajudar com vários ventiladores, mas mesmo assim vocês aqui estão deixando de apreciar uma chuvinha que deu lá agora há pouco, né? Quanto tempo nós estamos esperando uma chuva? Mas esse lugar, ele é muito especial, porque aqui nós começamos o planejamento participativo do Barreiro, nesse mesmo lugar. E eu gostaria, só para certificar, quantos de vocês participaram em 2011 dessa primeira reunião? Participaram, e essa atividade é a atividade que aqui hoje, o principal objetivo nosso é a manutenção da vida do planejamento participativo. Essa é a grande coisa. O planejamento, ele é permanente na nossa vida. Um planejamento escolar, por exemplo, é um planejamento que é feito durante o ano com os professores, como é que está indo a evolução dos alunos. Então, eles estão sempre revisitando o planejamento. E aqui, nós não podemos achar que planejou, acabou, e vai acontecer tudo. Não, a vida vai exigir um monitoramento. Então, o objetivo nosso aqui hoje é marcar que o planejamento participativo regional é uma coisa que veio para ficar e que deve ter a continuidade ano que vem, no outro ano, diferente do outro. Então, aqui é regional, aqui o B2, nessa região, e aqui nós temos Diamante, o Barreiro Centro, Teixeira Dias, Santa Helena, Santa Margarida, Ademar Maldonado, João Paulo II, Vila Átila de Paiva e Vila Tirol. Então são bairros que têm uma semelhança entre si. Então, aqui foi a razão do agrupamento como Barreiro B2. O que foi feito? Foi um processo de escuta. Nesse processo, que começou em 2011, é que foram, então, as bases para as propostas de curto, médio e longo prazo. Nós fizemos, aqui tem foto desse salão que nós estamos aqui. É foto da primeira oficina que foi feita, onde nós chamamos a participação. Foi feita uma primeira reunião para explicar o que era o processo. Então essa foto foi tirada aqui, nesse mesmo salão. Depois dessa primeira reunião, foram tirados grupos de trabalhos que começaram, então, a elaborar as propostas. Aqui tem duas imagens de dois grupos trabalhando. Nós tivemos na cidade dezenas de reuniões de grupos de trabalho. E as discussões foram feitas em dois sentidos. Primeiro, no que diz respeito à cidade saudável e de todos, e cidade sustentável e de oportunidade. Portanto, aqui no eixo social, tratou-se de educação, cultura, esportes e lazer, saúde, etc. Tratou-se também da questão da participação, da transparência, né, com o viés da gestão compartilhada. No eixo ambiental e econômico, tratou-se de meio ambiente, saneamento básico, coleta seletiva, vocação econômica, transporte, etc. Todas essas questões foram tratadas nesse outro eixo. Então, teve um terceiro ciclo, que nós chamamos de ciclo C,
foi quando os grupos de trabalho apresentaram ao prefeito as suas propostas de maneira formal. Então houve a reunião em que os grupos todos compareceram e foram entregues, todas as propostas foram apresentadas e foram passadas então ao prefeito. A sequência foram reuniões técnicas, que houve então a devolução dessas propostas apresentadas. Nessas reuniões técnicas, já houve então, aqui na época, o secretário regional era o Silvio Malta, né? Nessas reuniões foi dada então a devolutiva para os grupos de trabalho. Tudo isso foi acontecendo durante 2011 e início de 2012. As propostas foram analisadas com relação à sua pertinência, a caracterização da proposta técnica, a forma de implementação, estimativa ainda na fase bem preliminar de custos e prazos, quem queria cuidar e que forma de viabilização seria dada. Resultado, nós tivemos em Belo Horizonte 2.522 propostas. Foram 40 cadernos que foram coletados, todos que foram colocados como tendências, prioridades para cada regional. Foram 40 grupos de trabalho, então, média de 10 pessoas por grupo, 40, 50 para o regional, que deu da ordem de 300 a 400 cidadãos que se debruçaram para construir essas propostas. Aqui houve um resultado que foi a distinção entre o OP e o PPR. Naquela época, muita gente falou, isso é invenção do prefeito, porque ele quer acabar com o OP e colocar o PPR. E nada disso, isso foi então claramente distinguido, o OP continua, o OP ele tem uma necessidade ali premente, é uma coisa mais de curto prazo, é uma conquista que a população vai tendo nos seus projetos, e o planejamento participativo pretende olhar historicamente o futuro. Então, não adianta, não adianta a gente ter uma visão de futuro se não tiver uma ação que vá sendo feita em direção a esse futuro. Tá certo? Quem tem uma visão de futuro e não age, tem um sonho, um mero sonho. Por outro lado, quem tem uma ação presente, sem saber onde é que quer chegar, está tendo um passatempo. Então tem que conjugar uma visão de futuro com as ações que precisam ser implementadas. Daí houve essa distinção clara que uma coisa é o OP, outra coisa é o PPR, como um bom resultado. Daí resultou o seguinte, quem de vocês conhece o que é o PPAG? Essa sigla, PPAG, vocês conhecem? Essa sigla, ela quer dizer o seguinte, é o Plano Plurianual de Ação Governamental. A lei manda que o prefeito, no seu primeiro ano de mandato, faça um plano de 4 anos. Então, esse plano de 4 anos, ele apresenta à a Câmara discute, debate, vota, e esse plano, então, fica oficializado, plano de 4 anos. Então, vai pegar os 3 últimos anos de mandato e vai colocar o primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Com isso, o próximo prefeito vai ter um ano para preparar 4 anos na frente, então ele faz os outros 3 dele e um do futuro prefeito. Então assim que funciona. Belo Horizonte, então, nós tivemos dessas propostas, 1.574 foram incorporadas ao PPAG, que foi aprovado na Câmara. Mas nós temos uma característica em Belo Horizonte que poucas cidades têm. Belo Horizonte é uma das poucas cidades que faz a revisão anual do planejamento desse plano plurianual.